Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de agosto. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,67%, o movimento já ficando mais esticado para cima no gráfico diário, depois de uma tendência de alta já prolongada para cima. Pelo gráfico semanal dá para se observar bem esse movimento de subida mais longo. E é importante ressaltar através aqui do gráfico mensal o ponto que o Ibovespa está chegando aqui. Já está na realidade dentro de uma zona de resistência de alguns topos anteriores, esses dois topos aqui, que ocorreram lá em 2009 e 2010, uma região aqui na casa dos 70.600 pontos, se estendendo até os 73.100 pontos. A máxima desse topo aqui é de 72 mil pontos, arredondando. Então toda essa região aqui é uma região de resistência para o Ibovespa. E como é que o Ibovespa está chegando nesse patamar? Está chegando com um movimento mais esticado para cima, seja pelo gráfico diário ou também pelo gráfico semanal. Então ficar um pouco mais atento em cima dessa região, visto que há uma possibilidade de ter algum tipo de correção em cima dessa região, ou seja, pressão vendedora nesse patamar. O ponto mais alto fica aqui no topo histórico, na faixa de 73.920, que ocorreu aqui no mês de maio de 2008. Voltando aqui para a configuração, vindo aqui para o gráfico dos futuros, no índice futuro tivemos um pregão aqui de queda, 0,27%, visto que na última hora de pregão, do pregão anterior, a gente teve aqui uma pancada aqui para cima, um candle muito forte para cima, abriu com gap de baixa e ficou um pregão um pouco mais travado aqui no dia de hoje. Mas dentro desse cenário que acabou no pregão de hoje, temos aqui ainda tendência de alta, ainda fixa, ou seja, intacta, sem ser desconsiderada essa tendência, perdendo essa mínima aqui do pregão de ontem. Na verdade, desse fundo, não do pregão de ontem, 70.690, traz a sinalização de mudança dessa tendência. Mas enquanto isso não acontecer, movimento fraco aqui de baixa com nova sinalização de alta no G60 fica mais para a ponta compradora. Ganhando força nessa atual sinalização aqui de queda, se ganhar força aí na abertura do próximo pregão, ficaria um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora aí no próximo pregão desta quinta-feira. No dólar, dia de hoje para baixo, revertendo aqui pelo G60, a gente pode observar que reverteu a tendência de alta. Então reverteu aqui a tendência de alta do pregão, que já tinha sido estabelecida no pregão de ontem, hoje bateu no mesmo nível ali de mínima do pregão anterior e anulou essa tendência quando perdeu essa região aqui de fundo anterior. Então, dentro desse cenário de anular essa tendência, movimento de subida seguido de formação de topo aqui no G60, fica mais para a ponta vendedora no mini dólar para day trade. Sinalização aqui fraca de queda com nova alternativa de subida ainda, ou seja, dentro desse movimento de possível repique de alta, desse movimento inteiro de baixa, ainda traria a possibilidade de trabalhar na ponta compradora, mas não exigindo muito em termos de objetivo aqui para cima, visto que tem uma região de resistência começando aqui no fundo anterior 352,5 até o patamar mais alto na faixa de 357,5. Partindo para as ações, PETR4 no pregão de hoje, dia de estabilidade, menos 0,22%, um candle de indefinição. Petro, depois de todo esse movimento de subida que rompe essa região de topo anterior, perdendo a mínima do pregão de hoje, traz uma sinalização para se ter um movimento de baixa. Mas enquanto isso não acontecer, se a gente olhar para um gráfico de menor periodicidade, enquanto isso não acontecer, se acontecer o contrário, a Petro já fechar a primeira hora de pregão para cima dessa última hora de pregão aqui, localizada em 13,88, traz a sinalização para se ter a continuidade do movimento de alta no gráfico diário da PETR4, em busca aí da região de número redondo dos R$14. Lembrando que a região que eu já comentei na faixa ali dos R$13,90 até os R$14 é uma zona de resistência para Petro que ela testou no pregão já de hoje, uma parte dessa região de resistência. Na Vale 3, pregão de hoje de alta de 2,13%, veio para sinalizar uma formação de topo e reverteu isso para cima, ou seja, vai aumentando a chance de romper aqui os R$ 32,62. Olhando para o gráfico até de 60 minutos, ficou com um movimento mais prolongado para cima, ideal que tivesse alguma correção aqui para gerar alguma compra mais curta, com stop mais curto pelo G60, mas segue apontando para cima. Para se trazer qualquer sinalização agora de baixo, teria que voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, localizada em R$ 31,60. CSNA3, ativo que terminou o pregão de hoje gerando um engolfo de alta, vem um movimento de correção em relação a esse movimento de subida. Observe que a ação testa uma região de topo anterior com gap de alta aqui que funcionando um duplo suporte,
Primeiro, localizado pelo topo anterior, a chamada mudança de polaridade, e segundo, pelo gap de alta. Enfim, toda uma zona de suporte, e ativo gera um engolfo de alta nessa região. Superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas se buscar uma compra, na expectativa de pegar um movimento de subida que venha a romper essa região aqui por volta de R$ 8,73. Outro papel a ser comentado, Marfrig, MRFG3, papel que vou monitorando aqui toda essa correção, a movimentação mais lateral, chamada correção mais no tempo, em relação à sua atual tendência de alta. Girou uma tendência de alta, tem essa zona inteira aqui de antigos topos funcionando agora como suporte. Se esse movimento se estender um pouco mais para baixo e gerar fundo um pouco mais abaixo, mais interessante seria, visto que a entrada ficaria mais afastada da região de resistência por volta ali dos R$ 7,25, mas é uma das alternativas de se buscar a compra a favor da tendência em cima de Marfrig. VLID 3, já comentado a partir no pregão anterior, o ativo bateu já no patamar aqui de novo dos R$ 18,07, mínimo do pregão anterior, até veio para baixo desse patamar e terminou com um padrão aqui semelhante a de um martelo, mas ainda dentro de um movimento de subida, perde um pouco mais essa característica de reversão. Mas de qualquer forma, como um ativo em relação a esse tempo de movimento para baixo e esse movimento de subida, teria espaço para se ter um tempo maior desse movimento de subida, uma sinalização positiva seria a superação da máxima do pregão de hoje, que pode trazer a oportunidade de voltar na ponta compradora, arriscar uma compra em cima desse ativo, voltar para a compra em busca de um possível rompimento aqui dos R$ 18,95 a R$ 19,00. Depois disso, CIRI 3 seguimos na ponta compradora, fechou em 12,43 com alta de 0,24%. Candle de indefinição está em cima de um patamar de resistência. Dentro do que eu já comentei, o interessante para essa posição que a gente está dentro dela é que ela venha fazer o rompimento de toda essa região de resistência. Isso aumentaria a chance de buscar o objetivo da operação que já foi comentado na última videoanálise. Então, o que seria interessante para o próximo pregão, superação da máxima do pregão de hoje, R$ 12,50, aumentando a chance de vir a romper o ponto mais alto da resistência na faixa dos 12,60. O ponto negativo é a perda da mínima do pregão de hoje, localizado em R$ 12,30, que é um dos pontos, dependendo da abertura do próximo pregão, um dos pontos que eu posso trazer um stop mais curto para essa posição. Depois disso, Gol 4 fechou hoje com queda de 1,47%, seguimos dentro da posição comprada. Ela chegou a perder a mínima do pregão anterior, mas eu não alterei o stop, que está em 9,94. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a gente teve esse movimento inteiro de subida. Eu considero uma correção que vem aqui desse ponto, faz uma correção semelhante a um ABC, que seria importante para essa posição fazer algo nesse sentido. Então, no papel, vou ficar atento à abertura do próximo pregão, porque se fizer uma abertura um pouco para cima, o stop pode ser trazido aqui logo para baixo dos R$ 10,00 e R$ 9,99. Está muito próximo ali dos R$ 9,94. Então é uma das alternativas que eu vou ficar avaliando em termos de alteração do ponto de stop da posição. Mas a expectativa é que isso aqui tenha sido uma correção em ABC desse movimento de subida para gerar mais uma movimentação para cima. Ela não confirmou hoje a minha expectativa que eu tinha comentado na última videoanálise, de se ter um candle aqui para cima, ou seja, um candle de alta, um candle de correção e o próximo candle ser de alta. Então espero que essa correção tenha sido em duas etapas e o próximo candle seja um candle aí para cima na Gol 4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.